né, utilizando-se da tradicional hospitalidade piauiense. A gente vai conversar com a Lucineide Rodrigues, que é coordenadora da Caritas de Teresina, e ela já trabalha com os venezuelanos desde 2019. Vamos conversar com ela, então, já que ela faz, né, a entidade é uma das, que, aliás, se não fosse Caritas, algumas ONGs, eu não sei nem o que seria exatamente deles aqui. Pergunto a você, Lucineide, já começar por essa colocação que eu fiz. Eles foram inseridos na nossa sociedade? Bom, Estudam, as crianças bom, estudam, os adultos trabalham, eles conseguiram viver como um piauiense? Bom dia. bom dia, Cíntia. Realmente esses casos que você falou, eles são assustadores e é uma realidade, né? Da violência contra o migrante, da violência contra os mais pobres. E, infelizmente, eu não... Desde 2019 que a gente trabalha com os venezuelanos e as condições deles só pioram aqui no estado do Piauí. Nós temos hoje aproximadamente um levantamento que a gente fez no dia 21 de janeiro, que são 310 pessoas venezuelanas aqui no estado do Piauí, entre recém-nascido até pessoas idosas. E aí a situação ela não mudou de 2019 para cá, como eu disse, ela só piorou, porque em 2019 a gente tinha menos pessoas aqui e hoje a gente tem mais pessoas nas mesmas estruturas de antes. Então, um dos principais problemas que a Caritas, que acompanha os venezuelanos desde 2019, junto com outras organizações, como a Pastoral do Migrante, a Pastoral do Povo da Rua, a antropologia, a professora Carmen, da Universidade Federal do Piauí, o MP3. Então, desde 2019 que a gente acompanha essas pessoas e a situação não tem mudado. A questão, o que piora mais que a gente vê são a questão das estruturas, onde eles estão hoje, que é de responsabilidade do governo do estado do Piauí. Essas estruturas elas são altamente inadequadas para qualquer ser humano está habitando. Elas são insalubres, elas não têm condições sanitárias, a quantidade de banheiro não é a quantidade recomendada para as pessoas estão em corredores, estão amontoadas. Então, as condições elas são muito precárias, né? Então, não se conseguiu dar estrutura, que é o mínimo. Então, quando você passa para a questão de trabalho, não temos nenhum venezuelano trabalhando. Então, nós não temos nenhuma criança na escola. Então, só é a sucessiva violação de direito dessas pessoas. Ele está nessa posição. A gente compõe um grupo de trabalhos entre o Ministério Público, com a Prefeitura de Teresina, com o Governo do Estado. A gente sabe das dificuldades e que o próprio poder público aponta por não conseguir evoluir e a maioria das vezes responsabiliza os próprios venezuelanos, os próprios indígenas. Mas uma questão também muito importante, assim, que a gente fala, é a questão da negativa dessas pessoas. Então, a cidade de Teresina, a população, elas têm uma visão muito negativa. Pessoas que não querem trabalhar, que as mulheres levam as crianças para os sinais, mas a gente deve considerar que são migrantes, são indígenas, não falam a nossa língua. Então, isso, de certa forma, dificulta também a inserção desse povo, né? Mas não que isso não é de se pensar uma política, uma estrutura para inserir essas pessoas na sociedade. Eles estão completamente à margem da sociedade. Então, a grande questão, pelo que a gente está vendo aqui, Lucineide, nós estamos hoje, em 2022, conversando da mesma forma que eu conversava com o Júnior, da ONG MP3, eu já conversei com o pessoal da UFP também, no início. Você conversou comigo nesse programa. Isso, também com você. Falar. Quer dizer, a gente não saiu do lugar, eles continuam, mas essa afirmação, eu já imaginava que era isso. Eu queria quantificar, infelizmente eu não tenho os dados. Mas você imagina, 2 anos, vai para 3 anos agora, né? E você não tem ninguém trabalhando. Zero, nenhum venezuelano trabalhando. E nenhuma criança na escola. Qual é a responsabilidade dos governos estadual, municipal, por deixarem, manterem essas crianças fora da escola?
Teve algum aceno, ou da prefeitura, ou de alguma secretaria de educação, seja de estado, de município, para tentar resolver? Claro, não tem a questão da linguagem. Gente, mas vai para 3 anos. 3. A dificuldade de entendimento do oral foi em 2019, nós estamos em 2022. Em 3 anos se aprende qualquer idioma, até os mais difíceis, né? Tem isso, a gente percebe, a gente compõe um grupo, a prefeitura compõe. Antigamente tinha a outra gestão, que pouco fez também pelos varal. A gente percebe um movimento da Prefeitura de Teresina, a gente tem tentado dialogar com a Prefeitura de Teresina, eles estão procurando novos espaços, fizeram contato com a Secretaria de Educação, mostram nas reuniões toda uma boa vontade de fazer as coisas. Só que as coisas não conseguem ser viabilizadas. Eu não sei se por questões burocráticas, quais são as questões, mas o que é real, Cíntia, é que não se consegue viabilizar. O governo do estado não consegue melhores estruturas para colocar os venezuelanos. Existe, inclusive, um termo de ajuste de conduta do Ministério Público pedindo para que essas pessoas sejam colocadas em outros espaços. E aí você vê que as coisas não fluem, né? Teve um período de pandemia, e aí muitas coisas que não são feitas, a pandemia acaba sendo uma desculpa, ou realmente verdade. Aqui eu também não quero dizer que a Prefeitura de Teresina não faz nada e que o governo do estado não faz nada, mas ela é responsável por toda a assistência, né? A Prefeitura Municipal de Teresina é responsável por toda a assistência aos venezuelanos aqui, na área de serviço social. Existe uma coparticipação com o Ministério da Cidadania, mas esses recursos eles não são suficientes. E aí a gente fica sempre barrando nessa conjuntura e nessa narrativa, tanto da falta de recursos, da vontade dos venezuelanos de não trabalharem, também a questão da pandemia, que não se dava para fazer muita coisa, só que a gente também tem a questão da saúde, que é uma questão muito grave entre as pessoas venezuelanas hoje. Nós já perdemos umas 4, 5 crianças. Nós temos até um relatório de mortes que a professora Carmen fez, da Universidade Federal. A maioria por problemas que as pessoas não morrem mais, tipo as crianças morrendo por desnutrição, pneumonia, coisas que teoricamente seriam mais fáceis de tratar, né? E você percebe esse movimento, mas as coisas não fluem. A gente tá tipo que a gente sente às vezes que está enxugando o gelo, como diz a história. Uhum. Desde 2019 é o mesmo discurso. Nós estamos sempre nessa posição de defesa dos direitos, que às vezes essa posição ela é vista como se estivesse criticando o governo, ou a prefeitura, ou o estado, mas nossa posição como Cáritas é defender o direito das pessoas. E nós, desde 2019, a gente acompanha essas pessoas que são refugiados, migrantes, indígenas, e aí a gente vê que as coisas não fluem. Então não tem como a Cáritas, não tem como eu, que acompanho, nem outros nossos companheiros aqui, mudar a narrativa. Realmente a situação é muito difícil. A situação é muito precária. Lucineide. Ainda tem a compreensão deles sobre a questão da colheita. Eles vão à rua dizendo que vão trabalhar, né? Então, para eles, ir pedir nos sinais é um trabalho. As mulheres consideram isso. A gente chega e pergunta onde é que estavam, vamos trabalhar nas ruas. Então, a situação realmente é muito difícil mesmo. Lucineide, você falou sobre esse relatório, né, que foi feito aí, você que tem, por esse grupo da Universidade Federal do Piauí. Você tem esses dados? Eu queria saber qual é a população de venezuelanos aqui, se eles estão só em Teresina ou estão em outros municípios também. Me parece que na época eles tinham ido para outra cidade, não sei se houve adaptação. E outros dados do relatório, né? Eu tinha interesse em divulgá-los aqui. Com relação ao relatório de mortes, eu não estou com ele aqui, Cíntia, mas a gente pode depois encaminhar. Mas foram muitas mortes, a maioria
teve a maioria tuberculose, doenças respiratórias, desnutrição. Então, são essas as causas das mortes. Então, de 11 mortes em um ano e meio, mais ou menos, só aqui no Piauí. Aqui no Piauí, nós temos 79 famílias venezuelanas distribuídas em 3 abrigos na cidade de Teresina, que é no abrigo do Porto Velho, do Buenos Aires e da Emater, que fica ali em frente ao Parque de Exposição. Então, no Emater nós temos 35 famílias, no Piratinga nós temos 14 famílias, e no Buenos Aires nós temos 30, e isso totaliza 310 pessoas venezuelanas aqui na cidade de Teresina. Nós não temos conhecimento que tenha venezuelanos em outras cidades do Piauí, né? Eles passaram um pouco por picos em um determinado momento, mas eles não permaneceram lá, às vezes por questão de estrutura, porque a prefeitura hoje e o governo do estado, eles fornecem, tipo, alimentação dos venezuelanos, é uma alimentação básica, às vezes ela não é, tipo, nutricionalmente recomendável, mas tem alimentação. Eles recebem a alimentação da prefeitura. E tem um espaço, bom ou ruim, é um teto, é uma segurança, né? Eles não estão nas ruas. Então, eu acho que por conta, teoricamente, dessa falsa segurança, eles se estabeleceram aqui na cidade de Teresina. E eles já têm algum tipo de documentação, cidadania, né? Eles têm documentos de identificação, isso foi providenciado para eles, que é o primeiro passo para se conseguir trabalho, né? Eles chegam aqui, eles já vêm com o protocolo de refúgio deles, né? E Sim. Isso eles precisam estar se atualizando de vez em quando. Aí eles têm direito à carteira de trabalho também, muitos deles têm a carteira de trabalho, já tem a carteira de trabalho, ela é válida apenas por 1 ano, mas eles vão renovando a carteira de trabalho. Com relação à documentação, a gente vem acompanhando, a Secretaria também da Assistência Social, fazer esse acompanhamento. Algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, têm os benefícios também de aposentadoria, os idosos, alguns recebem Bolsa Família. Então, esses direitos da assistência social, eles têm garantido, né? Algumas pessoas estão nesse processo também que foi negado, que foi suspenso agora com esse novo programa do governo federal, mas a própria Prefeitura de Teresina está tentando que todo mundo tenha esses benefícios. Entendi. Só uma última questão, porque eu comecei, a ideia dessa entrevista foi exatamente por conta da comoção e de tudo que se passou a mostrar sobre a situação dos congoleses. Até então eles eram invisibilizados, né? Totalmente invisibilizados. Estão lá, sabe-se que estão lá, porque assim, todos os migrantes, quando eles vêm, a primeira coisa que eles começam a fazer vão trabalhar como autônomos na rua. Em São Paulo você tem muito, né? E é muito sazonal essa questão da migração. Você tem venezuelanos, já teve a época dos bolivianos, haitianos, congoleses. Então, eles vêm e o que sobra para eles em termos de trabalho é fazer trabalho autônomo, né? Muitos são artesãos, enfim. Aqui em Teresina nós nem tivemos isso. Eu não vi essa oportunidade para eles no artesanato, em nenhum momento. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você trabalha na Caritas, e eu conheço a entidade e tal. Se esses venezuelanos, 310 venezuelanos, fossem 310 europeus, vindos de qualquer país da Europa, você acredita que hoje a gente estaria falando aqui que todos eles estavam desempregados? Mesmo da Rússia, que a língua é mais difícil para nós. Vou dificultar a coisa um pouquinho, tá? Já que a questão é o aral, né? Que é o dialeto que eles falam. Eles são comunidades oriundas de comunidades indígenas. Então, eles falam o aral. Não é o espanhol, que é mais fácil para nós. Você acha que eles estariam todos desempregados, em abrigos, do mesmo jeito que eles estavam em 2019? Eu acredito que não, Cíntia. Eu acredito que realmente eles não estariam. E aí que você vê essa precarização dessas pessoas que vêm desses outros países, que não são países europeus, como você falou. Então,
Eu estive no Rio de Janeiro e você encontra muitas pessoas angolanas, muitas pessoas venezuelanas, muitas pessoas de outros países fazendo esses trabalhos que a gente considera trabalhos precarizados, né, que não tem nenhum tipo de segurança previdenciária. Vendendo muita coisa na praia, fazendo outros trabalhos, mas isso aqui nem isso está acontecendo, tipo, nem a oportunidade deles. Tipo, eles são ótimos, as mulheres fazem artesanatos belíssimos, elas produzem redes, elas produzem colares, produzem pulseiras. Os homens não têm sido dada oportunidade para eles, mas eles dizem que sabem pescar, dizem que sabem cultivar a terra, mas não criamos nenhuma política onde pudesse proporcionar mesmo os saberes dessas pessoas. Foram desenvolvidos alguns cursos pela Fundação Ferraz, só que não adianta fazer o curso se eu não dou a oportunidade de inserção daquelas pessoas no mundo do trabalho. Claro. Então, essa questão de dizer mesmo, sinceramente, eu acho que a situação, se fosse europeu, seria diferente. Seria bem diferente. Porque o quesito preconceito, ele grita, nesse caso dos venezuelanos. O máximo que o Piauí, e me dói muito falar isso, que o Piauí aceita dos venezuelanos é vê-los nos semáforos pedindo ajuda, porque assim se pode criticar de uma forma melhor. Eu lembro que quando as primeiras matérias que a gente fez com eles, recebia muitas mensagens aqui, dizia, eles vão aqui tomar os nossos empregos e tal. E eu vejo também essa política equivocada de profissionalizar migrantes, quando na verdade, você acabou de falar, elas fazem artesanato. Por que não aproveitar esse artesanato? A gente tem tantas feirinhas aqui em Teresina, seria ideal. Nós temos a pesca também, temos vários pontos de pesca, a pesca cresce, está em ascensão no Piauí, no Brasil, mas enfim, o quesito preconceito, ele fala muito mais alto. E quando você não tem política pública, você não tem campanhas educativas de acolhimento, aí junta, é a tempestade perfeita, né? Lucineide, obrigada pela sua participação. A gente quis fazer esse alerta aqui e vamos torcer, né, para que alguma autoridade que nos ouve se compadeça dessa situação e entenda que são pessoas que já estão aqui há 3 anos e que precisam ser inseridas na vida da cidade, né? Cíntia, eu queria fazer um último chamado, uma última fala. A Caritas, ela está com vários projetos agora, no início do ano, pautados para os venezuelanos. Nós conseguimos uma parceria com as freiras e com uma outra instituição que está nos ajudando no processo de educação das crianças. Nós vamos começar um projetinho de educação com as crianças. A gente chama a sociedade que quiser ajudar, que quiser apadrinhar, porque os recursos são bem poucos. Então, agora nós estamos passando por essa fase de mobilizar a sociedade, as pessoas que querem ajudar, que possam doar material didático, caderno, coleção, ou aqueles livrozinhos mais infantis, para que a gente possa desenvolver esse projeto de educação com as crianças em parceria com as Irmãs Ursulinas, em parceria com a Universidade Estadual do Piauí, lá com o Núcleo Coragem, e a professora Lucineide Barros. Então, a gente está buscando mais gente para somar essa corrente. Nós vamos trabalhar 2 projetos. Um é um projeto de educação, que não seria uma educação formal, mas tentar integrar essas crianças para quando elas forem às escolas, que eu não sei de que forma que elas vão às escolas, a gente não sabe como a Secretaria Municipal de Educação pensa em inserir essas crianças do ponto de vista que elas são indígenas. Existem resoluções específicas também para a educação das crianças indígenas. Então, a gente está com esse projeto para tentar, de alguma forma, ser esse alento a essas crianças, para diminuir esse trauma também quando elas forem às escolas formais, e também com as mulheres, na questão dos artesanatos. Então, se alguém vê a gente, ouve, e quiser somar com a gente nesses projetos, é só procurar a gente. Nós estamos aqui na Caritas Arquidiocesana de Teresina, fica no Centro Pastoral Paulo VI. Nós ficamos aqui de 8 até as 5 horas. O nosso telefone é 99720911. Se você pode contribuir com algum material, ótimo, com alguma contribuição financeira,
maravilhoso. Se você quer ser voluntário também nessa ação, a gente convida a tentar mudar um pouco a realidade desses indígenas. E nós também temos um projeto chamado Orinoco, que é para trabalhar as questões de prevenção ao Covid, que são ações de água e saneamento. Então, essas orientações sobre higiene, sobre os cuidados com a saúde, com os cuidados com o corpo. Então, a gente está aqui, a gente está à disposição, e eu quero agradecer esse espaço onde a gente pode colocar e tentar, de certa forma, sensibilizar as pessoas para que elas possam olhar para essas pessoas migrantes, não só os venezuelanos daqui, mas em qualquer lugar que você esteja, que essas pessoas não estão aqui por acaso, nem porque elas querem. Então, muitas vezes são vítimas de guerra, dessa situação econômica e financeira que os países estão vivendo. Então, vamos tentar, no mínimo, ser mais apáticos, menos violento com essas pessoas, né? Que eu julgar essas pessoas também é uma violência. Então, eu queria muito agradecer. Essas imagens são lindas. As imagens são exatamente do projeto que você está falando aí, você já falou do projeto, mas ainda aí para a gente no finalzinho ver o registro, foi lá em Campo Maior, né, para conhecer a pesca artesanal e relembrar como é que eles faziam na Venezuela, né? Vamos, esse é o Júnior da MP3? É o Júnior da MP3. Vamos rodar o vídeo dele aí, gente. Coloca, por favor, o áudio. Achei que eram só fotos. O Guerreiro e o Vini estão fazendo reconhecimento aqui da área para fazermos uma pesca artesanal. Vamos trazer os venezuelanos, todos que gostam da pesca, que têm habilidade com a pesca, para fazermos uma pesca artesanal. Interessante, gente, é emocionante. Você não tem nem noção do que eu estou sentindo aqui agora, né? Da emoção que eles estão tendo de se encontrar com algo parecido, mesmo distante, daquilo que eles conviveu lá na Venezuela, né? Isso é muito emocionante. Já tinha planejado isso e graças a Deus deu certo, graças à SAF. E é o primeiro momento, vamos fazer outros momentos assim. Malha 65, que é 65 milímetros. Sim. Mas é do nó para o outro. Ó, só a meia, só do nó para o outro. Malha 65, que tem no saco, né? Que eles conhecem. Tem um momento de uma experiência, né? Para eles matarem a saudade, né? E eu acho que a emoção do Júnior, ela mostra um pouco, porque eu sei da batalha dele, né? Não sei como ele ainda não ligou para a gente, ele sempre, quando a gente, todos os dias, praticamente, o Júnior nos atualiza com a situação. E é um reencontro, gente, esse vídeo é muito interessante, porque é um reencontro de um povo num lugar totalmente distante, diferente. Ninguém quer sair do lugar onde vive, né? Ninguém quer deixar suas raízes. As pessoas querem ficar onde elas estão, mas às vezes não é possível ficar onde elas estão. Às vezes tem guerra, às vezes tem fome. Quantos piauienses não foram embora do Piauí para São Paulo em busca de uma vida melhor? A gente teve grandes fluxos migratórios piauienses nos anos 1970, 1980, e da mesma forma como o piauiense saía da sua terra e ir para um lugar diferente, um lugar que nem sempre lhe acolhia bem, do mesmo jeito esse pessoal está aqui, então não tem diferença. O preconceito que o piauiense sofria é o mesmo que hoje o preconceito que o piauiense está retribuindo com essas pessoas que vieram. Mas você vê aí o sorriso do Giovanni, né, que é professor na Venezuela, e do Guerreiro, que está de azul aqui, que é um dos líderes, da alegria deles de verem, né, o rio e a possibilidade de pescar. E aí, eu e Marrom Júnior, nós estamos nessa perspectiva de conseguir as redes para que eles possam voltar e pescar nesses espaços, né? Então, assim, é realmente muito emocionante. Se você visitasse os abrigos e visse a situação todo dia, tem dia que a gente sai de lá destruída, com tanta necessidade, com tanto sofrimento desse povo, mas ainda há esperança em você. Eu tenho uma boa notícia para você. Tenho uma boa notícia para você. É o seguinte, eu recebi uma mensagem aqui da Fabiola Serra, da clínica Fabiola Serra, que além de ser uma profissional
que o Piauí inteiro, o Maranhão, conhece, a Fabíola é um grande ser humano. E ela está colocando aqui à disposição a clínica para colaborar com essa ação, fornecendo material de higiene bucal para as crianças. Ai, que lindo! Então, eu vou passar o seu contato aqui, vou pedir para a Carol, nossa produtora, entrar em contato com a Fabíola, para passar seu contato e vocês acertarem uma forma de fazer esse trabalho juntas, né? E eu entendo que isso realmente é fundamental, né? É básico e material de higiene é caro, higiene bucal para as crianças é muito caro, a gente sabe disso e pelo que eu conheço da Fabíola, eu sei que ela vai realmente ajudar e é muito bom a gente receber esse tipo de feedback no ar ainda, quando a gente está aqui implorando que alguém ouça e que alguém veja, e nem sempre, não precisa vir de uma autoridade, mas precisa vir de cidadãos que são comprometidos com aquilo que fazem, com aquilo que acreditam. E eu também queria aqui pedir ao pessoal que faz as feirinhas, os coordenadores, Feira Verde, pessoal, Feirinha de Teresina, olha como vocês teriam uma possibilidade bacana de agregar essas artesãs nas feiras para que elas pudessem mostrar o trabalho que elas fazem. Eu vejo alguns colares que elas usam quando estão nos semáforos, são trabalhos maravilhosos, são lindos e com certeza são trabalhos que encontrariam um público e ainda seria uma ação interessante. Então, vamos nós, enquanto sociedade civil, já que é isso que a sociedade civil tem que fazer quando quem de direito precisa fazer não faz. O que a gente tem que fazer é acolher e mostrar por que nós temos hospitalidade. E esquecer esse preconceito. Você falou que ele é professor. As pessoas... a gente nem imagina, né? A gente nem imagina as profissões deles, o que eles eram, o que eles faziam. Né? A gente nem imagina, nunca se questionou isso, nunca foi questionado isso. Temos alguns professores, alguns enfermeiros, não são muitos de muitas profissões, porque eles são indígenas, né? E eles tiveram pouca oportunidade também na Venezuela, mas nós temos 5 professores, educadores, são 2 um enfermeiro, então tem essas profissões também, Cíntia. Tá bom, então, olha, obrigada, a gente continua em contato, tá, para ver se a gente consegue mais ajuda, e é esse tipo de ajuda que a gente queria, que a Fabíola anunciou, né? Além, a questão do material escolar também é importante, tem que estar na sala de aula. Eu percebi também, Lucineide, que as crianças e jovens estão com os cabelos muito curtos, diferentes, é como se eles estivessem mudando a imagem deles. Eu não sei, eu tive uma sensação estranha, eu não sei se isso é uma espécie de maneira de tentar aparecer mais, de inserir mais na sociedade, porque é uma tradição também, os cabelos longos, né, das mulheres. E eu vi alguns cabelos cortados, muito cortados, assim, bem baixos, né, de crianças, adolescentes com os cabelos, meninas com os cabelos muito, muito curtos. Essa é uma observação aí que talvez também já seja uma outra questão aí mais psicológica, né? Mas que é uma agressão à forma como eles são, né? Uma agressão àquilo que eles são. Muito legal. E esse sorriso aí do professor realmente é muito legal. Pois eu agradeço mais uma vez, agradeço a Fabíola Serra e que ela inspire outras pessoas a se juntar a gente. A questão de saúde bucal no abrigo, Cíntia, é uma questão também muitas pessoas quase não têm dentes, tipo as adultas, né? E as crianças também têm muitos dentes cariados. Então, eu conheço já o trabalho da Fabíola Serra e aí da clínica dela. E aí eu queria agradecer a ela e pedir que outras pessoas que ouçam a gente, nós vamos atrás das escolas particulares, que podem nos apoiar também, então, que possam nos ajudar a minimizar um pouco o sofrimento desse povo aqui. Então, a Cartas é só gratidão, todas as vezes que a gente faz o apelo à sociedade, que a gente chama, a gente sempre é atendido também nos casos das enchentes. Eu queria agradecer a todas as pessoas que contribuíram e que continuam contribuindo
com a gente, principalmente na ocupação Lindalva, que a gente tem acompanhado lá as pessoas, como as também que estão nas escolas, né? Então, a gente sempre está fazendo campanha para ajudar as pessoas. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Caritas, pode se aproximar, que aqui tem muita vaga. Muita vaga mesmo. Tá bom.